O debate desta terça-feira na TVI mostrou que o PSD tem o melhor programa eleitoral para fazer o país crescer e criar empregos. O resultado do encontro reforçou que Passos Coelho é o mais preparado para enfrentar a maior crise da história de Portugal. Sócrates comprometeu o futuro de Portugal. A verdade é que Portugal foi conduzido a uma situação em que, a partir de maio, as palavras são as do Ministro das Finanças deste Governo, a partir de maio, Portugal não tem dinheiro para assegurar nem os compromissos externos, nem os seus compromissos internos. O pagamento, por exemplo, de salários na função pública. O Estado não tem. Diz o Dr. Francisco Louçã, e bem, o juro que vamos pagar é um castigo a Portugal. É verdade? Não, a frase é sua. É verdade. A frase é sua. Recordou-a aqui. É verdade, claro que é um castigo. Porquê? Porque o governo que nós tivemos foi indisciplinado, conduziu o país a uma situação de penúria absoluta e nós não conseguiremos viver nos próximos anos sem este pedido de ajuda. E como é que vamos poder pagar então este juro? Doutora Judite Sousa, vamos nos entender aqui a propósito deste tema. Nós temos a perspectiva de que é uma vergonha que Portugal tenha chegado a esta situação, porque ela era evitável, e o PSD, ao contrário do Bloco de Esquerda, fez tudo para que este governo tivesse condições para evitar esta situação. Sócrates foi incompetente ao governar. O país precisa de se livrar de um governo que foi incompetente e irresponsável. Portugal foi governado nos últimos 6 anos por um governo e por um primeiro-ministro que não teve pejo em utilizar os bancos para comprar dívida pública e retirar crédito à economia, às pequenas e médias empresas, aos pequenos comerciantes, que não teve pejo em adiar uma decisão de pedido de ajuda externa e com isso penalizar com o tipo de medidas mais gravosas que se vão ter de adotar apenas para não ter de reconhecer o seu erro. Um governo que apostou em fazer grandes projetos sem fazer contas e, portanto, sem saber quanto é que eles iam custar ao país e durante muitos anos. Espero que nós aproveitemos bem esta oportunidade nestas eleições para pôr essa página negra da nossa história para trás das costas e para fazermos de uma vez por todas 2 coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, mudar de regime económico. Em segundo lugar, para poder acudir àqueles que foram mais vítimas e mais penalizados por esta crise social e que hoje não sabem como é que vão tratar nem dos filhos mais pequenos, nem dos seus membros da família mais idosos, porque ficaram muito penalizados, ou porque se endividaram, demasiado também, têm vencimentos penhorados, ou porque têm simplesmente uma situação de desemprego. O PSD tem obrigação de ganhar estas eleições. O PSD tem a obrigação de ganhar estas eleições. E se não ganhar? Mas para isso, tem de convencer os portugueses, porque essa é a razão da democracia, tem de convencer os portugueses que não só têm uma leitura correta sobre o que se passou nestes anos e o que foram as políticas erradas que nos conduziram praticamente à bancarrota, como também que têm um bom programa de recuperação da economia e de criação de emprego e de apoio social aos mais necessitados, como o país hoje precisa. Portanto, e essa é uma responsabilidade que, sobretudo, eu tenho. O PSD vai proteger os mais desfavorecidos. Nós temos de garantir nos próximos anos que aqueles que têm pensões mais degradadas e os reformados que têm pensões mais baixas não sejam afetados pelo erro que foi cometido por quem nos governou. Passos Coelho mostra que o Estado deve ser responsável e solidário. Quando se chega a esse ponto, ninguém tem dúvidas de quais são as consequências, e as consequências são extremamente negativas. E era muito importante que as pessoas em Portugal se sentissem tranquilas e seguras de que com o PSD não haverá nenhuma aventura de renegociação da dívida sem tentar primeiro restabelecer a credibilidade financeira do Estado e económica do país. Essa é a questão mais importante. E o Dr. Francisco Louçã agora pode estar numa situação muito à vontade como esteve antes, quando votou sempre contra tudo o que o Partido Socialista fez, e aparece com uma grande facilidade a dizer, bem, o Partido Social Democrata e o PSD, no fundo, não são assim tão diferentes, então ouvir o Dr. porque os Louçã. senhores deram-lhe o apoio, mas ao Dr. Francisco Louçã há pelo menos 78 mil milhões de razões para estarmos numa posição diferente da do Partido Socialista. O PSD vai melhorar o programa Novas Oportunidades. As novas oportunidades foram constituídas desde o início para dar uma segunda oportunidade de formação àqueles que por qualquer razão ficaram pelo caminho e não completaram os seus estudos. E essa oportunidade deve ser atribuída pela sociedade. Mas tem de ser uma verdadeira oportunidade. E a verdade é que nós hoje não temos conhecimento
de relatórios externos, de auditorias externas sérias, que nos permitam saber aquele custo que o Estado suportou, quer dizer, que os contribuintes suportaram, qual foi a empregabilidade que gerou, de que maneira é que realmente as pessoas que obtiveram aquela certificação conseguiram progredir e ela lhes foi útil. Mas, portanto, tem dúvidas sobre isso? Olha, ao contrário do que o Governo disse, isto não foi feito. Ora, o que é importante não é combater a ideia das novas oportunidades, é combater que se gastem milhões de euros em ações promocionais das novas oportunidades, como se os 500 mil portugueses que o engenheiro Sócrates diz que eu insultei fossem uma espécie de figurantes para ele fazer propaganda do Governo. E isso é que nós não concordamos. A eleição de 5 de junho define o futuro de Portugal. A verdade é que o pedido de ajuda externa que foi feito porque não havia alternativa em Portugal. O Estado e o Governo, chefiado por José Sócrates, conduziu o país a uma situação de pré-ruptura financeira e de praticamente chegar à véspera de não ter dinheiro para pagar ordenados ou pensões. E nessas alturas a resposta não é reestruturar a dívida e dizer que vamos reescalonar os nossos compromissos. Nessa altura o que nós temos a fazer é pedir emprestado aquilo que não temos e depois mostrar que somos capazes de reganhar a confiança dos mercados e de ultrapassar as dificuldades. E é isso que hoje está em causa. Escolher um governo que responda pela execução de um programa que teria sido dispensável se, em devido tempo, o governo tivesse sido competente e tivesse sido